Tudo bem com vocês? Aqui nos fala o Eduardo Souza. E agora, neste exato momento, vai começar a live do quadro Histórias de Vida e Propósito, juntamente com um convidado especial, que é o nutricionista Marcelo dos Santos, que nós vamos conhecer a sua história de vida, a sua trajetória. E ele também é professor de Educação Física. Que maravilha! E através desse bate-papo que vai ser top, descontraído e com propósito, nós vamos fazer, neste exato momento, nessa noite de segunda-feira, segundou, dia 27 de julho de 2026. E vamos aproveitar para... E vai ser top. Que maravilha. Vamos ver. Deixar tudo direitinho. Boa noite. Boa noite, tudo bom, Evandro? Bem, que maravilha. Consegui Pois te é. colocar na live rápido. Sim, tranquilo. Vamos lá, estamos Importante. prontos. Só vou compartilhar para mais umas pessoas e a gente inicia a nossa live. Como é que foi teu dia? Gostaria de saber como é que foi o dia do Marcelo. Muito bom, corrido como sempre, né? Mas tranquilo. A gente já Tranquilo. está acostumado, né, com esse ritmo. Tu dá Acho- aulas na CM? Trabalha lá, certo? Na verdade, eu dou aula na CM às segundas, quartas e sexta-feira, às 18 horas, fora meus atendimentos no consultório, né? E antes também tinha mais algumas atividades que hoje eu tive que dar uma parada um pouquinho, né? De vez em quando a Lá, gente tem que descansar um pouco, né? claro, a Sim. rotina que é bastante intensa, produtiva, É, faz parte. Não, e muito importante, tu está comigo da live, o pessoal vai chegando aos pouquinhos. E não, isso é muito tranquilo. bom, de poder chegar mais umas pessoas, a gente poder iniciar. E que bom que tu Ótimo. aceitou o convite, fico muito feliz, fico muito honrado. É uma Sim, eu que pessoa que eu agradeço. acompanho nas redes sociais já há um tempo. E por Sim, eu que também não, te acompanho. e por que não convidar ele? Eu vou lá convidar, quem sabe ele topa. Claro. E Trocar uma com ideia, certeza né? trocar uma ideia, isso é bom, Sim. estamos aqui para aprender. Eu digo às vezes aqui é uma entrevista, é uma aula, é um conhecimento, eu acho que vai ser tudo um pouco, né? Nós vamos aprender e aqui vamos aprender um pouco com o Sim. Marcelo, também vocês vão aprender um pouco comigo e todo mundo vai aqui aprendendo sobre nutrição, mais a tua especialidade, também tu é Uhum. professor de educação física. Eu acho que tu dá aulas também de jump, né? Não sei se é assim que fala, uma aula. Eu tava vendo uns vídeos teu, tu dá umas aulas, deve ser essas aulas. Isso. Desde que comecei na educação física, eu sou apaixonado pelas ginásticas, né? Então, quando o que me chamou a atenção para fazer o curso mesmo de educação física, alguns mais de 10 anos atrás, aí foi o jump. Jump. Não é? Que é uma atividade bem intensa, bem legal de fazer ali. E, bom, vou conversar mais depois até sobre o jump com Claro. vocês aí, que foi bem legal. Foi no momento que eu estava precisando muito da questão de saúde ali, né? Perder peso, esse negócio. Aí apareceu o jump na minha vida e lá fui eu fazer faculdade de educação física, não é? Que bom. É uma modalidade que tu gosta de fazer, isso é muito bom. Faz parte da tua vida. Então vamos começar. E Exato. aí, durante o bate-papo, quando pintar a oportunidade, aí a gente vai falar sobre o jump. Bom, sempre no início das lives, eu sempre peço para o convidado se apresentar. Então, vou pedir para o Marcelo contar um pouco da sua história e quando é que tu começou na área da educação física e posteriormente na área da nutrição. Conta um pouco da sua história. Tá, joia. Na verdade, assim, ó, eu tô no alto dos meus 50 anos, não é? Então comecei no exército, né, como militar, não sei se tu sabe, mas eu sou militar aposentado, né? Então lá comecei na ESA, aí me aposentei já faz uns 4, 5 anos mais ou menos que eu estou aposentado, mas já saí daqui, fui morar em Santa Catarina alguns anos atrás, não é? E resolvi cursar educação física. Já tem aí mais ou menos uns, eu acho quase 10 anos. Não, mais de 10 anos que eu cursei educação física, não é? E cursei lá em Santa Catarina, não é? E esse sonho começou aí do jump, né? Eu praticava, eu fui no momento que eu fiz uns exames de sangue no quartel e os meus exames eram tudo alterado, né? Eu tava lá com os meus 90 quilos, né? E com os exames colesterol alto,
tudo alto, pressão alta, tava naquele negócio que os médicos dizem assim, tu é muito novo e hoje para mim tu é uma bomba relógio, Uhum. né? E é bem fácil de resolver isso, é só tu te mexer um pouco, fazer uma atividade física. Aí resolvi ir para a ACM, né? Uma academia que eu gosto muito, que eu estou até hoje ali, não é? E iniciei lá. Aí me apresentaram essa modalidade que era o jump, na época, que era algo com música, que eu gosto muito de música, não é? E me apaixonei por aquela modalidade, disse assim, um dia eu quero estar dando aula de jump também, né? Aí conversei com os professores e disse, ué, só tu fazer educação física, não é? Ah, que legal. Aí quando eu fui transferido para Santa Catarina, não é? Eu disse, e tinha uma faculdade muito boa lá de educação física, né? Eu disse assim, bom, é agora que eu vou, né? Aí prestei vestibular e fui para lá e me formei em educação física lá em 2014. Me formei em educação física e fiz curso depois, tem que fazer um treinamento, né? Para a gente poder ser treinador do jump. Fiz um curso, é, me especializei na área e comecei a dar aulas, né? Aí até hoje eu estou dando aulas de jump, não é? E a nutrição já surgiu depois. Surgiu um ano mais ou menos depois. Eu terminei a educação física, disse, bom, vou aproveitar o embalo e vou fazer nutrição agora, que era outra área que eu era apaixonado, que eu acho que tinham tudo a ver, né? Eram duas profissões que se encaixavam, né? Eu disse assim, bom, vou fazer nutrição. Aí me formei também em nutrição, aproveitei algumas cadeiras da educação física, me formei em nutrição e hoje sou educador físico e nutricionista e atuo nas duas áreas. Que maravilha! E são lindas profissões, tanto a área da educação física como a área da nutrição. E interessante que já foi militar, então foi Foi. sargento da ESA. Com certeza eu já fui também, só que recruta. Sim, Provavelmente se sim. vocês fizeram, faziam muito TAF, muito treinamento físico. Então já Bastante, era bastante. acostumado durante o expediente, tem um período ali, ou era pela manhã, ou pela tarde. Sim, 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 Faz ali sim. a corrida, faz ali a barra, faz ali a flexão, faz Sim, ali o abdominal. Então, isso é muito bom da parte do quartel. Isso é muito bom. Treinamento, incentivar, sempre ali, né? E sempre um período tinha aquele momento ali do TAF, né? Você tem que atingir tal meta, tal objetivo. O da barra, exato. principalmente, era o 8 para cima, né? 8 era bom, e eu acho que era o 12 acima era excelente. Então, isso era Isso. muito bom, isso, né? Que É. faz parte da sua vida, e que bom. É uma área muito linda, boa para quem quer seguir. E depois que tu se aposentou, tu achou ali a modalidade. Dessa modalidade ali, o jump, fez com que, Isso. através de aluno, né? Frequentar academia, se cuidar, atividade física, e como tu disse, simplesmente é um movimento. Às vezes nós temos que movimentar o nosso corpo, que a gente anda muito Exato. parado, muito sentado. Não que a gente não ande parado na vida, que a nossa vida é correria. É, Mas às vezes, conforme o que a profissão da pessoa, às vezes a profissão é escritório, é sentado. A profissão em exatamente. vários outros é em pé, né? E eu acho que quando fica mais em pé, a gente movimenta mais o corpo, mais o nosso sangue, e isso é muito bom a gente se movimentar. Mas tem que ter um porquê das coisas, entende? Então, às vezes a pessoa está muito acomodada, zona de conforto, tá tudo bem. Aí quando acontece alguma coisa, em nós opa. Então a gente precisa cuidar da nossa saúde, até porque nós temos que viver um pouco. E nós temos que viver Exato. bem, né? Não adianta só Exato. viver e não viver bem. Bem quando acorda, bem quando caminha. E às vezes são pequenos gestos, por exemplo, de agachar, Uhum. de subir uns degraus num prédio, dou um exemplo, tirar uma lâmpada ali numa escada, tu poder levar algumas coisas que talvez no início para quem começa não é fácil, mas aí depois vai adaptando, vai achando alguma coisa que é legal. E esse é muito Uhum. bom da área da educação física, tu achar ali uma modalidade. Pode ser Exato. a zumba, pode ser o jump, pode ser a corrida. Então, Exato. tu sempre gostou do jump, então. Na Teve verdade, alguma uma na verdade, eu gosto de aulas coletivas, não é? assim. Mas eu iniciei no jump, mas na verdade, eu me habilitei e dei várias modalidades, né? Hoje eu dou dança, por exemplo, também. Eu dou dança para grupos, dou na academia também aulas de dança, que é outra área que eu sou apaixonado. Na verdade, o jump hoje entrou na minha vida porque foi a primeira e foi no momento assim que eu, como eu te falei, que foi assim a minha tábua de salvação, o jump ali, né? Porque eu emagreci,
eu melhorei meus exames médicos ali, todos ali, né? Então, assim, ó, foi uma modalidade onde eu comecei e que eu, assim, sou apaixonado porque melhorou muito a minha saúde, não é? Aí depois eu comecei a conhecer outras também, como a dança, como ginásticas aeróbicas, não é? Tudo que envolva dança, tudo que envolva música, porque eu sou apaixonado por música, né? Então, se tiver alguma modalidade com música, eu disse, me chama aí que eu vou aprender então para poder dar essa modalidade, né? E isso é muito bom, interessante, porque na vida nós temos que ter a música anda conosco Exato. dentro de um veículo, para quem tem um carro, ou tu tá com fone de ouvido ali e tal, e ainda mais quando tu vai dançar, ou é em grupo ali, ou com alguém, dentro da academia ou fora da academia, a dança ela está conosco, ela tem um ritmo, ela traz uma mensagem, né? E na academia com Sim, sim, sim. certeza mais movimentação do corpo, e às vezes, mas eu não sei dançar direitinho, vamos aprender na vida, vamos dançar, Exato, vamos. E exato. às vezes a pessoa, eu não sou, eu não tenho jeito, como não tem jeito? Então vamos tentar, vamos aprender, aprende com o Marcelo, o professor, aprende ali os passos ali. Vocês usam uma cama elástica, uma mini cama elástica, não sei se é o nome. Quando tu É sobe isso, a ali gente é uma cama elástica, a gente chama ali de mini trampolim, não é? no trampolim. Mas é uma caminha elástica, tipo aquelas camas de criança que tem para festa de aniversário ali, só que é pequenininha para uma pessoa só e é mais reforçado, né? Porque ela tem que aguentar até 200 quilos ali, não é? Até 150 quilos. Ela tem que aguentar uma pessoa de até 150 quilos pulando ali, não é? Então ela é mais reforçada e é própria para aquele tipo de atividade ali, não é? Mas é chamada de mini trampolim. Que Ela bom. é bem legal, eu te convido aí quando tu quiser fazer Sim, uma aula experimental na academia ali, que tu com vai gostar. certeza. É Top, bem, bem legal. que maravilha. O que que mudou no Marcelo? Porque tu falou, tipo, uma versão. O que que o Marcelo era antes de entrar no jump? O que que tu tinha para e o que que mudou no Marcelo depois da modalidade? O que que muda em ti? Pô, como eu te falei, assim, o que mudou em mim a primeira coisa, eu entrei por uma necessidade, não é? Na verdade, eu entrei na academia para fazer musculação e para fazer os aparelhos, os exercícios que tinha da academia ali, né? Esteira. Eu entrei para perder peso. Precisava perder peso e melhorar os meus exames médicos, não é? Melhorar a minha saúde. Né? Eu era muito novo na época, não tinha 30, nem 30 anos eu tinha, né? E já tinha esses problemas, não é? E então, assim, o que mudou foi isso. Eu perdi peso, é, eu me desinibi, porque eu era uma pessoa muito inibida, muito fechada, né, praticamente antissocial, né, que às vezes tem militares que são antissocial, né, os militares são muito fechados, às vezes, não é? E muito disciplinados, a disciplina deixava a gente muito sério, assim, muito, muito fechado. E na educação física eu aprendi a me desinibir, então, assim, ó, eu ganhei muita coisa ali, né? A questão da saúde melhorou muito, a questão da desinibição, não é? A questão da criatividade, né? De quebrar aquele gelo, né? De dançar, de se movimentar, de saber que a gente é um ser humano e a gente precisa movimentar o corpo. A gente não nasceu para ficar parado, né? A gente não nasceu senão a gente enferruja, né? E a gente tem que pensar também uma coisa muito importante que a gente tem que pensar que o tempo passa, né? E um dia nós vamos ser idosos, né? E a idade e o tempo passa para todo mundo, não é? E a melhor forma de se preparar para isso é se movimentar, é se mexer, como tu falou, não é? Um idoso, quando chegar nos seus 65 anos, vai precisar subir uma escada, vai precisar se sentar, se agachar para pegar alguma coisa no chão, não é? Então, isso a gente começa a trabalhar a partir de agora, a partir dos nossos 20, 30 anos ali, né? E hoje, infelizmente, a gente está vendo exatamente o contrário. A gente está vendo jovens fazendo muitas vezes o percurso contrário, né? Por causa do celular, das tecnologias que tem hoje, então nós temos cada vez mais tendo aí jovens sedentários e idosos, né, que até por não saberem mexer no celular, no computador, se movimentando cada vez mais e tendo uma perspectiva de vida
muito mais alta, né? Idosos chegando aos 80, 90 anos e jovens morrendo às vezes aí por problemas de saúde com 20, 30 anos, não é? E é uma grande verdade isso. Aí tu Uhum. falou a palavra sedentarismo. E eu acho que todo mundo Exato. já viveu isso um pouco. Tem É, pessoas que todo mundo. continuam nisso, seria o certo sair desse sedentarismo. E como tu falou, muitos idosos, pessoas de idade, 60 a mais, né? 60 a mais, 65 a mais, estão aí se cuidando, querem prolongar sua vida, né? Exato. Querem. Não adianta só chegar numa idade e chegar mal, tipo, sem forças, entende? E às vezes a Exato. pessoa quer chegar bem, quer chegar sã, falando, comunicando, ouvindo, indo no mercado, pegando um ônibus, podendo dirigir, podendo, né, fazer coisas como fazia quando era jovem. Então isso é muito Uhum. importante da fase do idoso, né? Poder viver, mas Exato. viver bem, sentir bem, o bem-estar. E como tu disse, os jovens, muitos jovens, ficam na. Pode mexer no celular? Pode, só que ficam só nisso. É época de tecnologia, é muito jogo, é muito videogame, é muito acomodamento. E aí tu vê vários acontecimentos. Aí o jovem é obeso, aquela pessoa ali passou mal, teve uma situação, por quê? Porque foi deixando. E aí o Exato. jovem que teria que ter uma mentalidade de adulto poderia, vamos fazer uma atividade, vamos lá na academia, não. Porque tem jovens que vivem só dependentes disso. Exato. E isso não é legal. O bom é tu equilibrar as coisas, entende? Um tempo rede social, um tempo para estudar, um tempo para trabalhar, é como na vida, tem que ter essa organização. Aí os jovens, final de semana agora teve. Final, maioria geralmente é os jovens. Vou comprar um X porque eu não gosto de cozinhar, vou comprar uma Uhum. pizza. É errado? Não é errado. Só que não adianta só segunda-feira, viver de lanche. Terça-feira, mais lanche, tudo lanche. Aí fica aquele acomodamento. Pode comer um Exatamente. lanche? Pode comer um lanche. Só que eu acho que tem que ser final de semana, um aniversário. Eu fui no aniversário aqui, eu tive que comer uns Uhum. salgadinhos, eu tive que equilibrar. Até tava comendo um sanduíche aqui, ó. Vou mostrar aqui, eu tava numa fome. Sim. Sanduíche aqui, mas Sim. sanduíche, entende? Aham. Então nós temos que equilibrar as coisas. Ainda mais para poder viver bem. Mas eu tô bem, eu tomo, eu como e não dá nada, mas uma hora pode dar. E quando Exato. der isso, parece que a pessoa tem que esperar acontecer. E às vezes é bom, como eu estava falando com outra moça que fiz a live, né? Que não existe idade para começar. Com certeza, Uhum. quanto antes tu comece, com certeza é melhor. Aí tu vai gostar, Exatamente. vai achar alguma área, vai achar uma modalidade que vai querer fazer. É o futebol, é o vôlei, é aquela Claro. musculação. Porque às vezes, tu diz os idosos, às vezes a pessoa entra na academia não é só para ter um shape, corpo Uhum. musculoso e tal. Cada um com seu propósito, mas alguns, né, querem manter, viver bem. Claro que vai ter um resultado, uma mudança esteticamente, mas não só esteticamente, mas uma mudança de dentro para fora, né? Exato. Acordar bem, caminhar, pequenas ações, como a gente estava falando, né? De poder se agachar. A pessoa se agachava com dor na coluna. Aí começa a pegar uma coisa no chão, não sente aquela dor. Começa a caminhar na rua, não fica aquele sufocamento, entendeu? Aí eu Uhum. vou poder pegar lá no mercado um monte de sacolas nas mãos que eu não conseguia pegar porque me doía. Entendeu? Aí consegue pegar, são coisas simples Exato. que começam a melhorar na pessoa, e como é atividade, é movimento, é constância. Mas todo mundo caminha, mas tem que ter um porquê, né? Tipo aquela uma Uhum. hora que tu treina, aquela meia hora que tu treina, aquele tempo que tu tá ali, entende? Para poder se dedicar àquilo, né? De viver e aí tu vai gostar. É aí que é o legal da Exato. educação física, tu vai gostar. Tu vai gostar do que tu tá fazendo, tu vai amar o que tu faz. E tu começou a fazer aqui ou lá fora? Que eu vi que tu é lá pra fora. Parece que tu é daqui, Livramento, ou é de onde? Eu Pra sou, na verdade, eu nasci em Dom Pedrito, né? Dom Pedrito. Isso. Aí, quando me formei, vim servir aqui, mas isso, eu sou praticamente santanense, já porque eu tô mais de 20 anos aqui, né? Eu vim para cá, fiquei mais de 10 anos aqui, servindo no 7º Regimento ali, né? E depois, na verdade, saí da Escola de Sargento das Armas, fui para o Rio de Janeiro, Olha, morei 5 anos no Rio de Janeiro, saí do Rio de Janeiro, voltei, vim para Livramento, de Livramento fui para Santa Catarina
e de Santa Catarina, São Gabriel, vim para cá e me aposentei. Então eu corri bastante. Não sei se eu esqueci alguma cidade, né? Mas foi bem Não, tá corrido. bem. E nesse. Como é que era Oi. O Rio de Janeiro ali? Eu Bom, quero saber. O Rio, na verdade, eu servi na metade de. Só na década de 90, né? Então eu servi na 90, de 95, de 90, 95 a quase 2000, mais ou menos, lá no Rio de Janeiro. Aí, mas era outro rio, né? Era outro Rio de rio, Janeiro. era um rio bem diferente. Já tinha toda aquela. Eu fui com 21 anos para lá, né? Tá Então bem jovem. Legal. enfrentei o Rio de Janeiro muito novo lá, não é? Até meus pais, quando eu saí, é uma imagem que eu tenho até hoje na minha cabeça, são meus pais se despedindo de mim na rodoviária lá, não é? Apavorados porque eu estava indo para o Rio de Janeiro com 21 anos, eu era um guri ainda, não é? Mas cheguei lá tranquilo, me perdi com táxi, tudo lá, mas no final achei o quartel e, e com 1 ano eu já aprendi a andar de ônibus, saí, aprendi a me virar, não é? É isso que é Aprendi a me importante. virar muito cedo. Mas o Rio de Janeiro daquela época tinha aquela fama de ser violento, de tudo, mas assim, ó, te falo o seguinte, nunca fui assaltado no Rio de Janeiro, não é? Naquela época, né? Passava de ônibus às vezes, porque os ônibus passavam no meio de favela, nunca fui assaltado, nunca sofri nada no Rio de Janeiro do que tanto falavam lá, né? E quando cheguei em Livramento, vi muita coisa que eu não via no Rio de Janeiro, tá? Então eu sempre fiz aquela comparação, meu Deus, Livramento é uma cidade menor, né? É uma cidade pequena, uma cidade do interior e é mais violenta que o Rio de Janeiro. Eu me apavorei porque eu cheguei aqui em 98, não é? E fazia essa comparação. Nunca fui assaltar no Rio de Janeiro e aqui estou vendo um monte de coisa aqui, né? Bem diferente, tá? Mas lógico, esse é o Rio de Janeiro da década de 90, né? Hoje é completamente diferente, né? Hoje é uma cidade que eu ia lá para visitar, mas não para morar, né? Não Uhum. escolheria jamais para morar, não é? Mas na minha época era o Rio de Janeiro que eu via, assim, era uma cidade bem mais tranquila, né? Maravilha. Poder. Ah, Rio de Janeiro tem o Cristo Redentor, tem as praias, né? Eu Tem. fiz bastante turismo lá, na Com verdade. Eu fiz certeza deve bastante... ter conhecido. Que bom. É, e lá deve ter Sim. um custo maior de vida. Imagina, né? Não sei como é que é. É. Custo maior. E quem vai morar aqui como tu nasceu em Dom Pedrito, tu veio pra cá. E com certeza gostou daqui, né? Por algum motivo tu tá aqui, Sim, gostou. aqui eu fui e voltei várias vezes, né? Fui transferido e sempre voltava para cá. E depois veio toda a minha família para cá. A gente está há mais de 20 anos aqui, quase 30 anos aqui em Livramento. Então hoje eu me considero mais santanense do que pedritense. Não é? Meus pais já faleceram, né? Mas vieram para cá todos. As minhas irmãs, eu tenho duas irmãs. A única que continua em Dom Pedrito é a irmã mais velha, mas a outra mais nova está aqui. Então hoje tem família também. Tá, né? Me considero santanense hoje. Nasci em Dom Pedrito, gosto muito de Dom Pedrito, mas hoje de coração mesmo eu sou santanense. Foi aqui que eu fiz a minha vida aqui, não é? Aqui é onde eu trabalho hoje aqui, né? Então não tem como não gostar daqui, né? Que Gosto muito. maravilha. Né? Que bom. Fico muito feliz. Vou Uhum. te perguntar aqui, ó. Como você enxerga a relação entre alimentação, qualidade de vida e saúde mental? Qual é a visão que tu tem sobre a alimentação, a qualidade de vida e a saúde mental de uma pessoa que quer iniciar? Pois tu falou uma coisa bem interessante, né? Agora entrando na minha outra área, que é da nutrição. Tu falaste algo bem interessante, né? Qualidade de vida, saúde mental e outra que É tu falou, e alimentação, qualidade de vida e saúde mental. isso, alimentação, tá? Essas três coisas elas estão assim, são inseparáveis, né? Qualidade de vida, alimentação e saúde mental, tá? Porque a nutrição para mim sempre foi muito mais do que um corpo sarado, do que um corpo magro, não é? Do que se sentir bem com né? Fazer uma dieta para perder peso e se sentir bem, é muito além disso, não é? A nutrição é segurança alimentar, é qualidade de vida, é comida para todos, né? Comida na mesa para todos, né? E comida com qualidade, não é? É arroz, feijão, saladas, é carne. E hoje a gente quase não vê isso na mesa do brasileiro, né?
apesar da gente ver as estimativas, as estatísticas de que a fome está erradicada, né? Mas ela não está totalmente erradicada. Tem gente ainda passando fome no Brasil e no mundo, não é? E quando isso acabar, é algo assim que tu pode ter certeza. Quando tem comida na mesa do brasileiro, comida na mesa das pessoas como um todo, no mundo inteiro, acabam boa parte dos problemas, como tu falou, os problemas mentais, não é? Então, a alimentação tá uma boa alimentação, uma alimentação de qualidade, né, nutritiva, com todos os nutrientes, com vitaminas, com minerais, com certeza vai construir um ser humano mais saudável, né, de corpo, de alma, né, porque a alimentação também ela alimenta a alma, né, um ato social, um ato de religioso, tudo alimentação, não é? Então, a alimentação de qualidade automaticamente vai construir um alimento, um ser humano saudável mentalmente também. Tá? Então, para mim, é essa contribuição da nutrição, não é? Mas para isso a gente precisa ter na mesa aí de todo mundo uma alimentação de qualidade, né? E hoje isso aí, infelizmente, falta muito na mesa do brasileiro. Por isso nós temos tanta doença mental também aí, né? Até por causa disso aí, dessas deficiências nutricionais na alimentação. E é uma verdade que você falou. A gente pode ter o nosso trabalho, a gente pode ter uma casa, mas o que adianta tu ter tudo e se tu sentir fome, faltar comida na mesa? Exatamente. E é prioridade, né? É alimentação, é Com saúde certeza. mental, ter uma higiene também, tu ter ali na estante da tua casa, tu ter algo para comer, abrir a geladeira e ter algo que sobre, que muitas vezes falta de que sobra para um determinado grupo de pessoas. E todo Exato. mundo poderia viver bem, né? Quem sabe pode mudar e a gente tem que acreditar. E claro que na vida nós temos que trabalhar, nós temos que se qualificar, nós temos que esforçar. E é assim. Ninguém nasceu herdeiro, né? E com certeza o que Exato. os nossos pais nos instruíram, nos ensinaram, a gente colocar em prática para a vida. E nós temos que ter uma alimentação boa, né? Um arroz, um feijão, um Com bife, um certeza. frango. E claro que a pessoa não vai querer só comer arroz e feijão todo dia. Com certeza, quando chega um final de semana, ela quer um churrasco, ela quer uma coisa diferente, ela quer se Exato. alimentar, entende? Então a gente precisa, né, querer se alimentar bem, com certeza, até porque a sociedade hoje em dia está muito. Existem as classes, né, sociais, e tem pessoas que têm mais recursos, tem pessoas que têm menos recursos, mas a gente puder ajudar um pouco para aqueles que a gente conhece, mesmo que a gente não conheça, às vezes tem um vizinho, às vezes tem alguém no ambiente do bairro, da rua ali, de poder ajudar sem pensar algo em troca. E sempre tem pessoas na rua, quando eu vejo ali no centro, de poder ajudar ali, ajudar. A gente não vai ser a solução, né? A solução a gente não é. Claro. Mas a gente seria o que? Um instrumento, de querer ser solidário, essa palavra solidário, que talvez o mundo é muito pensa para si, é É. tudo consumista, é materialista, mas existem pessoas, existem perfis de pessoas que têm uma mente aberta, de empatia. Então a gente tem que ter essa Uhum. empatia, né? O que adianta tu trabalhar, tu ter, tá, com certeza tu vai ter com o teu dinheiro, com o teu trabalho, mas tem que ter o alimento. Não Uhum. imagina acordar com fome, ou tu querer dormir sem comer, e fica aquela coisa ruim, porque aí a pessoa não vai render. Né? A gente precisa dos nutrientes, a gente precisa dos carboidratos, a gente precisa das proteínas, a gente precisa Exato. de um café da manhã, um café ali com torrada. Tem pessoas que não tem, né? Não tem Mas condições. né, não tem É. condições. E se tem, como um pouco para poder dividir ali, se tem uma família grande, entende? Então a gente tem que ser grato. Então, quem tá na live, vai assistir depois, a gente tem que ser grato pelo que a gente tem. Com certeza, Exato. quando ter sobrar alguma coisa, ajuda, colabora. Ah, é pouco. Mas para esse pouco que para nós é pouco, para alguém é muito. E esse Exato. muito vai fazer a diferença. Aí existem ONGs, existem as Mamitecs, existem grupos de pessoas aqui, Livramento, sei que tem lá fora, e tem que ajudar. E tem que Exato. ajudar, entende? Então, a alimentação é prioridade na vida do ser humano. O que seria de nós sem se alimentar?
Só se o Deus que nos criou, ó, tu não pode sentir fome, mas a gente sente fome. E mesmo que a Exato, gente sente fome, eu tenho aqui um copo d'água, a gente sente sede. Então, se a gente sente exato, sede, a gente precisa se hidratar, precisa comer, porque é assim que funciona o organismo nosso organismo, do ser humano. É alimentação, tem que saber o que tu vai tomar bastante água, entende? exato, Então, isso é muito bom. Então, isso vai fazer com que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, sabe o que comer, né? E aí exato. tem pergunta, sabe, o que, que seria bom comer uma pessoa? Ó, por exemplo, eu vou dar um exemplo. O Eduardo aqui, conjecturando, é sedentário. O Eduardo aqui vive de lanche. Aí o Eduardo precisa mudar a alimentação. O que, que o Eduardo tem que fazer? Entende? Tirar tudo de uma vez? O Eduardo toma muito refri? O que tem que fazer com que o Eduardo possa melhorar a sua qualidade de vida? Os primeiros passos de uma pessoa. Sim, tu falou, assim, ó, cada profissional de nutrição, por exemplo, tem a sua maneira de trabalhar e o seu nicho ali, por exemplo, né, que atende. Eu tenho muitos colegas, por exemplo, que gostam de atender na parte da nutrição esportiva, por exemplo. Então, atendem mais atletas, atendem pessoas que querem ter um corpo bonito, né? Que a gente chama de nutrição estética. A nutrição ela é muito variada, né? Tem a nutrição esportiva, a nutrição estética, tem a nutrição hospitalar, é um leque muito grande, né? Eu hoje trabalho na nutrição clínica, né? E me especializei também na Universidade Federal de Pelotas, lá no mestrado de nutrição e alimentos, né? Então, me especializei bastante na parte de alimentação e de clínicas, não é? Então, hoje a minha área é trabalhar em consultório e atender pessoas, atendo pessoas por convênios, né? E atendo pessoas também em particular, e muitas vezes a gente também tem que fazer, como tu falou, a nossa pequena parte também, né? De atender uma pessoa que precisa, né? Esse dia atender no consultório uma pessoa que não tinha condições de pagar e precisava de uma orientação nutricional porque tinha um problema intestinal, tá? Então, como é que eu vou negar? Não é? Eu não posso pensar sempre no dinheiro também, né? Eu tenho que pensar também em fazer a minha parte como profissional e como profissional que ajuda o próximo, aquele próximo que necessita mais, não é? Então, isso tudo a gente tem que ver, tá? Na minha parte, por exemplo, eu atendo aquela pessoa e quando eu vou fazer é, o planejamento de uma dieta para a pessoa, por exemplo, a primeira coisa que eu tenho que ver naquela pessoa é a questão das condições financeiras daquela pessoa. Eu tenho que chegar nessa parte, porque eu tenho que saber o que, que essa pessoa está comendo, né? Eu já atendi pessoas, por exemplo, ali que me pediram para colocar na dieta espumante, né? Então eu tenho desde pessoas que me pedem para colocar espumante e salmão na dieta, né? Até pessoas que não têm condições de comprar carne, né? Então o nutricionista ele tem que se virar, porque eu tenho que ter naquela dieta uma fonte de proteína, né? E uma fonte de proteína acessível para aquela pessoa, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é o histórico daquela pessoa, um histórico financeiro, o que, que a pessoa tem condições de ter para a gente poder montar um plano ideal para aquela pessoa e acessível, não é? Então, é isso tudo que a gente tem que ver antes de propor para a pessoa aquela terapia, aquele tratamento que a gente chama de tratamento nutricional, não é? Mas uma dieta completa é isso. Ela tem que ter o carboidrato necessário, ela tem que ter a proteína necessária, ela tem que ter o lipídio necessário e ela tem que ter todos os minerais e vitaminas, não é? A partir do momento que isso aí está completo, não é? Eu tenho ali um ser humano que vai se alimentar com muita qualidade e vai melhorar bastante a sua saúde, tá? Mas como eu te falei, depende muito da questão financeira. Não posso, por exemplo, se tu não tem condições de comprar carne, dizer para te botar na tua dieta ali uma picanha, por exemplo, né? Ah, come picanha todos os dias. Não, não posso, né? Então, isso tudo tem que ser olhado, né? Mas todos os nutrientes, tudo é equilíbrio, não é? E eu também não posso tornar aquela dieta muito rígida, né? Muito sacrificante, né? Às vezes tem pessoas que estão acostumadas no final de semana, como tu falou, a comer uma pizza, a comer um hambúrguer, não é? E a alimentação, assim, a dieta, ela tem que ser 80% disciplina e 20% prazer.
É o que se chamava antigamente do dia do lixo, que não existe o dia do lixo, né? Na verdade, a pessoa, quando ela quer se reeducar nutricionalmente, ela tem que seguir o plano, ela tem que 100% seguir aquilo ali. Mas eu também não posso fazer uma pessoa se sacrificar o tempo todo, né? Ah, segue direitinho o plano, pesa na balança, coloca tantas colheres de arroz. Não, a pessoa não vai seguir aquilo ali, né? Mas eu tenho que dizer para ela assim, ó, o, o tempo que tu conseguir, o máximo que tu conseguir se manter comendo com qualidade, se alimentando com qualidade, e se alimentando de forma disciplinada, não é? E também tendo aquele tempo de prazer de comer o teu X, de comer a tua pizza, se tu conseguir organizar isso aí, se tu conseguir te organizar bastante, de forma que o máximo de tempo seja a disciplina alimentar e o mínimo de tempo de uma alimentação prazerosa, aí tu só vai ter sucesso, não é? Então é isso aí, é equilíbrio. O equilíbrio Equilíbrio. é a palavra-chave. O equilíbrio é tudo nessa vida, é É tudo, fundamental. é tudo. Né? 80% disciplina, 20% prazer, pelo que tu disse, isso é muito Isso, bom. E exatamente. conforme a realidade de cada pessoa. Claro Exatamente. que quem tem as condições, né, sempre vai ter um grupo que tem, outro grupo que não tem. Sempre tem. Agora, o que tem condições, ele vai querer. Eu achei interessante que tu falou, não tira o espumante. Aí chega outra Exatamente. pessoa, não, tira minha cerveja. Aí outra pessoa, Exato. não, tira meu refri. Época do frio, não tira meu vinho da Almaden. Não Uhum. tira. Aí Sim, sim, sim. a pessoa toma com frequência. Geralmente as pessoas tomam com frequência. Aí tem que adaptar. Até porque se tira tudo de uma vez, a pessoa parece que se enlouquece. Né? Não posso parar sem tomar, entendeu? Ou É, sem comer tal coisa. E claro que as pessoas que têm menos condições, tu adaptar ali uma maneira que a pessoa venha se alimentar. E comer bem exato. também, até porque ela não pode só comer coisas. Eu acho muito interessante porque quando é um lanche, faz bem pro paladar. Só que pro nosso É, organismo não faz bem, entende? Então quando é uma salada, e claro que é bom, salada, legumes, vegetais é bom. Só que às vezes fica aquele paladar de criança, né? Tem pessoas que têm um perfil de exato. um paladar de uma criança. Só pode comer doce, só pode comer chocolate, só pode comer fritura. Aí chega ali para comer uma coisa que realmente é bom e precisa, ela faz aquela careta, tem que forçar para comer, entende? Tem que forçar certas É, coisas. Mas vai ver o resultado futuramente. Vai é ver a gente, aquela. Pode falar. desculpa te interromper, mas a gente sempre orienta, sim, por exemplo, que os alimentos eles podem ser o nosso remédio, não é? Como podem ser o nosso veneno também. Não é? Então a gente alimenta. Olha, a alimentação que dá prazer, nem sempre ela vai ser saudável. Na maioria das vezes ela não é saudável, né? Por exemplo, um hambúrguer, ele vai ter gordura no meio ali, muita gordura em excesso, ele vai aumentar o teu colesterol. Então a gente sempre tem que orientar a pessoa. Olha, é uma alimentação que vai te dar prazer, mas não é uma alimentação que tu possa comer todos os dias. Não é uma bala, por exemplo, não posso, uma pessoa que chega com diabetes lá, mas está acostumada a comer doce, eu vou ter que dizer para essa pessoa, olha, tu vai ter que parar de comer doce um pouco, ou diminuir a tua quantidade até parar de comer totalmente, porque vai te fazer mal. Não é? Então, toda essa questão da alimentação prazerosa, geralmente a alimentação prazerosa é uma alimentação com muita gordura, é uma alimentação com muito açúcar, é uma alimentação que vai fazer mal. E nem todas as pessoas podem comer ou vão poder continuar comendo. Uma pessoa que tem colesterol alto, por exemplo, vai ter que parar de comer aquele churrasco gordo. Né? Então, o nutricionista ele vai ter que entrar ali e ter essa missão amarga e dizer para o cara ali, olha, para a pessoa, olha, tu vai ter que diminuir esse teu churrasco no final de semana, porque senão tu vai morrer com teu colesterol alto. Então, assim, ó, é uma missão bem complicada. Mas a gente tem que dizer, ó, para de comer tal coisa, diminui a quantidade, o álcool, por exemplo, né? Dizer que é um vício. Então, ao mesmo tempo que é prazer, né? Ao mesmo tempo que a gente pode manter numa dieta da pessoa, a gente tem que também orientar, olha, o excesso não faz bem, né? Aí mais uma vez entra a palavra equilíbrio, né? E tudo em excesso não faz bem. E quando vem o equilíbrio, isso é muito Exato, importante. Isso é exatamente. bom, tu tem que comer bem, precisa entender. Às vezes a pessoa tá doente, tem colesterol, tem diabetes, não está bem. Aí ela precisa entender, ó, é um choque de Exato. realidade. Agora tem que diminuir isso aí, porque se não diminuir, pode acontecer eventualmente mais uma gravidade. Então aí, ó.
tá com um nutricionista, pessoalmente, vai te orientar, é isso. Como tu falou, realmente senhoras de idade, é a balinha, o chiclete, ali, Exato, diminui, tira, né? Tira aos pouquinhos. Às vezes a pessoa come bala, bala, bala toda hora, pirulito. Aí ela exatamente. tem que entender, ó. Começa a tirar, começa a entender. Tira, tem que tirar, não de uma vez. Às vezes a pessoa tira uma vez, mas Aos pouquinhos, aos né? pouquinhos, vai Exato. entendendo. Aquele churrasco, a pessoa. Geralmente os guris, né? Quem gosta de futebol ali, vai numa quadra pós-futebol, joga ali, ó, churrasco. Mas só depender disso, não, tem que ter um equilíbrio. É, tem que Aí, ter aí, equilíbrio. aí vem um lado, eu acho interessante. Eu vejo as pessoas, acho que a maioria, né? Acho que todo mundo já fez, né? Às vezes a pessoa não tem tempo de voltar para casa para cozinhar no almoço. Vou dar uma ideia aqui. Tua época, provavelmente. Mamitex, tu faz ali, potezinho, tu coloca arroz, feijão, um frango, um bife. Eu queria saber, eu creio que funciona, mas qual é a tua visão sobre a Mamitex É, Fitness? é uma das coisas que a gente tem que perguntar. Geralmente, quando a gente recebe um paciente, a gente faz uma anamnese, né? E faz os inquéritos alimentares, que é histórico alimentar. A gente pergunta o que que tu comeu ontem, qual o horário que tu come, os horários que tu come. Aí até o horário a gente tem que às vezes dizer, olha, comer. Uma vez eu recebi um paciente que era todo trocado, começava, ele almoçava às 3 da madrugada e o café da manhã era meio-dia, tudo inverso. É, Então a gente tinha que se virar ali e dizer para ele, não, tá errado esse teu horário, tu não vai dormir, né? Tem hormônios que não vão, que vão ser produzidos durante esse horário que a alimentação pode interferir, então, assim, várias coisas, né? Então, é um histórico que a gente tem que fazer. E uma das coisas que a gente pergunta é como é que essa pessoa se alimenta, como é que é a vida dela. Então, se é uma vida geralmente as pessoas que têm vida muito corrida comem de marmita. Não é? Então, geralmente, a primeira coisa que a pessoa fala, olha, eu como de marmita. Aí eu pergunto, o que que vem na tua marmita? Ah, vem isso que eu isso, quero vem saber. isso. Exatamente. E, geralmente a pessoa fala assim, ah, essa minha marmita vem muita fritura. Eu digo assim, bah, mas tu tem problema de colesterol ou diabetes, tu vai ter que falar com a pessoa que cozinha para ti, né? Para tirar a fritura, ou colocar um outro alimento que não seja frito, que seja grelhado. Então a gente vai negociando com a pessoa ali dentro, né? Perguntando para ela o que que vem naquela marmita e tentando melhorar a marmita. Tá? Então, geralmente, eu prescrevo alguma coisa, dou para a pessoa, olha, vê se tem condições da pessoa que faz a tua marmita colocar isso aqui e retirar isso da tua marmita. Tá? Então, é tudo uma negociação, né, durante a conversa ali. Mas tudo tem jeito. Né? As pessoas, geralmente, que vão lá e comem de marmita, a gente consegue chegar num consenso e melhoram, assim, 100% a qualidade da alimentação, né? E isso que é muito importante. E tu citou um exemplo, a pessoa janta às 3 da manhã, Ah, sempre acorda tem. É, 11, meio-dia, cada um com a sua realidade, e até tu falou sobre o sono. Imagina tu comer e se deitar, e tem a época do almoço, né? A pessoa gosta de tirar aquele famoso cochilo, quer deitar, quer exato. dormir, coisa, ó. É. Então, o que que não pode faltar numa Marmitex, no almoço? Vamos dar um exemplo do almoço. O que que não pode faltar no almoço? A pessoa tem as condições, tá? O que que ela Uhum. teria que comer no almoço? Um exemplo. Ó, um exemplo de prato saudável, e nós somos brasileiros aqui, né? Nosso prato base da alimentação de todo brasileiro, coisa que não tem na Europa, difícil ter na Europa, até eu conheço vários brasileiros que vão para a Europa lá e sentem falta do feijão. Às vezes não tem feijão lá, eles têm que levar feijão do Brasil. Tá? E nós somos um povo aqui que às vezes não dá valor para um prato de arroz e feijão, né? Geralmente os adolescentes, tem adolescentes que às vezes eu recebo não gosta de feijão, não gosta de feijão, não gosta de arroz. E o prato base, né, um prato nutricionalmente rico é o arroz e o feijão. Porque ali tem carboidrato, ali tem muitas proteínas, ali tem fibras, ali tem minerais, né? Então, se você tiver um prato de arroz com feijão em casa, não é, já é assim, algo fantástico, excepcional. E a gente sabe que aqui, na própria aqui Santana, aqui em Livramento, tem pessoas que não têm arroz com feijão. Né? Elas comem um arroz e quando tem feijão, elas comem. Né? Então, eu te diria assim, ó, que o prato, um prato equilibrado,
não é? O prato que a gente coloca como exemplo seria arroz, feijão, carne e uma boa salada, né? Esse seria o prato ideal para a gente ter um corpo saudável, ter muita saúde, um corpo com disposição para o dia a dia. Arroz, feijão, uma carne, seja ela uma carne vermelha, um frango, qualquer coisa, né? Uma fonte de proteína boa, até uma sardinha, né? Uma sardinha é algo barato e é uma fonte de proteína riquíssima, né? Rica em gordura, uma gordura boa chamada ômega 3, que faz muito bem ali para a nossa saúde vascular, né, para o colesterol. Tá? Então, muitas vezes a gente reclama que não tem uma carne, mas tem condições de comprar uma sardinha. Compra uma sardinha, faz um arroz com sardinha, um feijão e uma salada. Pronto. Né? Uma alface e um tomate. Aí está um prato riquíssimo, né, e Que saudável. maravilha, que maravilha. E o que é bom tomar, ingerir? Bom, tem o arroz, tem o feijão, tem um bife ou tem o frango, tem a salada, tomate, alface, legume. O que ela Uhum. tem que tomar? O que ela tem que tirar? Tira o refri. O pessoal acostumado muito com Coca-Cola zero. E o que ela teria que tomar? O certo, qual seria? Eu sempre recomendo assim que a pessoa, quando estiver fazendo a sua refeição, que nunca ingira o líquido, né? Esteja comendo e bebendo, né? Porque a nossa alimentação, assim, todo o alimento que a gente tem ali vai ser metabolizado, que a gente chama de metabolizar aquele alimento e transformar o alimento em micronutrientes, né? Então ele vai passar pela boca, né? Então a primeira coisa, mastigar bem, né? Mastigar bem para não descer aquele alimento inteiro lá para o nosso estômago e para o nosso intestino. Então, mastiga bem, que a digestão começa ali. Né? A partir dali vai para o esôfago e do esôfago vai para o intestino. Vai para o estômago e do estômago para o intestino. Lá no final. Né? Então, no estômago, o estômago é um ambiente ácido, né? Totalmente ácido, um pH baixíssimo, não é? Só que é ali que os alimentos são queimados, né? São triturados e transformados nos nutrientes e nas vitaminas que a gente precisa. Então, a partir do momento que eu tomo água, que eu ingiro água, que é um pH totalmente neutro, que a gente chama, não é? Vai dificultar a nossa digestão ali no estômago. Né, que é um ambiente totalmente ácido. Então, imagina um ambiente ácido eu jogando água em cima daquele alimento. Lógico que eu vou ter um alimento mal metabolizado. Né? Então, o ideal seria não tomar nenhum líquido durante a alimentação e deixar para tomar esse líquido no final, quando você acabar a sua refeição. Né? Então, eu indico geralmente água, né? Água ou um suquinho natural, uma limonada, não é? De preferência com pouca frutose, né? Que a frutose, a gente acha às vezes que a gente está comendo fruta e não tem açúcar na fruta. Tem fruta, e tem frutas que tem muito açúcar, por exemplo, a laranja. Laranja é uma fruta riquíssima em frutose, que é o açúcar da fruta, né? Que também faz mal, né? Então a gente também tem que maneirar no suco de laranja, por exemplo. Tá? Então, assim, ó, para mim o ideal é água, né? Uma água, no máximo uma água com limão, uma limonada tá perfeito. E depois que eu acabei a minha refeição ali, esse seria o ideal. Ótimo, que interessante. Agora perguntando para ti, o que não pode faltar na tua refeição? Não digo no paciente, o que não pode faltar na tua refeição? Que, qual seria a tua refeição? A que o Marcelo gosta de alimentar. Sim, a minha refeição que não pode faltar de jeito nenhum é uma salada. Uma boa numa salada. Né? Eu acho que se eu tivesse nascido bicho, eu seria um boi, sei lá, porque eu adoro pasto, né? Adoro comer uma folha, uma alface, rúcula, o que tiver assim de mais forte que as pessoas detestam, geralmente detestam os vegetais de cor mais escura, né? Os verdes escuras que são porque são as mais amargas, né? Eu adoro. Tudo que é bem amargo eu gosto, não é? Então, o que não pode faltar, por exemplo, se não tiver num prato ali do meu dia a dia, né? A salada, por exemplo, né? Se não tiver salada, pode ter certeza que não é bom para mim, né? Então eu sempre tenho aqui na minha geladeira, guardada ali no cantinho, eu tenho a minha rúcula, eu tenho a minha alface, eu tenho o meu tomate, né? Tem que ter salada, senão não dá. Parece que não desce ou
sei lá, a minha parte digestiva ali, ela não vai estar bem, né? Então, salada não pode faltar. Para mim, pelo menos, não pode faltar. Que maravilha, isso é muito bom. Então a salada tem que ser prioridade e Com faz bem, é certeza. muito bom. E eu achei interessante que tu falou a forma de mastigar, de comer uma refeição. Achei interessante isso, porque às vezes a pessoa come. A pessoa tem, vamos dizer, uma pessoa normal, 2 horas de intervalo, tem 2 horas, geralmente o horário começa a 2 horas. Ou trabalha direto, tem 15 minutos de intervalo, e aí as pessoas comem muito rápido. E o Uhum. certo, eu como por exemplo, em casa, na mesa, numa cima de uma cadeira, em casa, sala de estar. Eu sou assim, né? Cada um tem a sua realidade. Outros comem numa praça, ou comem lá no refeitório da empresa, ou também comem em casa, só que comem muito rápido, ou assistindo televisão, ou no celular. Imagina, uma mão tá com o celular, outra mão tá comendo, aí já tá Exato. formando ali. As pessoas são assim. Então, acho que não seria o certo. Eu acho que seria o certo Não. a pessoa, como tu falou, ó, come primeiro, tá, até, tu vai sentar ali. Talvez tenha que assistir algo na TV, né? Vai na TV, mas não, mas tu vai comer, mastigar, não rapidamente, e depois tu vai ingerir, né, o líquido que seria água, que seria um suco natural, que é muito bom. Mas aí o pessoal quer tomar um suco de saquinho. Eu acho que não é saudável. Então, Uhum. eu no meu caso, tirei. Não, esse suco de saquinho não me faz bem, sei que não é bom. Vamos fazer, pegar uma laranja, faz ali rapidamente ali e tomar. Ou se não tem, vai com a água, né? Isso é muito Claro. importante. E não faltar é a salada, que isso é muito importante. Eu queria entender Exato. qual é a diferença de comer rápido ou comer tranquilamente. Tipo, É, às vezes a pessoa não tem tempo e tem que comer mesmo. Entende? Senão... exato. Tu falou um termo aí bem, assim, muito importante, assim, né? Que é agora eu não lembro como é que é o termo em inglês, tá? Mas em português, que faz parte da nutrição comportamental, que a nutrição também, ela tem uma área da psicologia que ela atua bastante, que a gente chama de nutrição comportamental. E na nutrição comportamental, nós temos o chamado comer com atenção, né? O que que é o comer com atenção? Comer é um ato social, né? Desde os primórdios da história do ser humano ali, comer é um ato social. A gente se reúne com a família, é um ato familiar, é um ato que tem que ser familiar. E a gente tem que ensinar assim, ó. Eu recebo muitas crianças no consultório que têm problema de seletividade alimentar. O que é seletividade alimentar? A criança, ela tem fascínio, ela só come coisa branca, por exemplo. Ou só come alimentos cores branco e preto. Então é arroz e feijão. É só purê, é só macarrão. A criança não consegue comer outra coisa. Não é? Por quê? Essa criança provavelmente ela vive num ambiente familiar, não é? De pessoas que vivem correndo, né, que não param, né, que não levam uma criança, por exemplo, uma outra coisa muito importante, leva a criança para a cozinha, deixa a criança assistir, por exemplo, tu fazendo a refeição do dia, o almoço do dia, cortando aquele legume, não é? Fazendo aquela salada, fazendo arroz, né? Era como os avós de antigamente faziam com a gente, né? A gente estava ali vendo a avó cozinhar, vendo a mãe cozinhar e já aprendia a cozinhar também, né? Hoje em dia não, né? Hoje em dia com as tecnologias, com o celular, os pais estão fazendo comida, a mãe está fazendo comida e o filho está olhando TV ou está fazendo, tá jogando, né? Tá com um joguinho ali, tá? Provavelmente essa criança ela vai levar o celular para a mesa, vai levar aquele celular para a mesa e vai comer, né? Olhando para o celular, tá? Então que atenção que essa criança vai ter na refeição, né? Então não, momento da refeição é um ato social, é um ato familiar, é um ato que a gente tem que comer com atenção. A partir do momento que a gente come com atenção, a gente começa a mastigar o alimento, a gente começa a sentir o sabor. Muitas vezes a gente come e não sente o sabor de um alimento. Perguntam pra gente, se a gente perguntar para uma criança, o que que tu comeu? Ela vai dizer, eu comi alguma coisa aí. É. Aí tu vai dizer, não, mas tu sabia que tu acabou de comer um bolinho de arroz? Né? Tu comeu feijão. A criança não sabe. Ela simplesmente ela mastigou aquilo ali e o cérebro não interpretou nada, porque ela estava no celular ou porque ela estava olhando a TV. Né? O cérebro não interpretou que a criança estava comendo um feijão, estava comendo um arroz, ou seja,
o comer com atenção é muito importante. E aquele momento é o de comer, né? Apenas de comer, né? Pode conversar, pode trocar ideia, dizer como é que foi o dia hoje, o pai falar como é que foi seu dia de trabalho, como é que foi, não é? Perguntar para a criança como é que foi a escola, mas é um momento único ali de alimentação e que deve ser dado muita atenção por aquilo ali, né? E ensinar as crianças a fazer isso aí. Isso é muito importante, tá? Então, comer com atenção plena. Isso é muito importante. Muito bem. E isso é muito importante, até porque as crianças hoje em dia, eu tenho aqui sobrinhos, pessoal, às vezes andam muito com o celular na mão e só com o celular, e estão comendo e estão com o celular na mão, e tem É que dar aquela verdade. atenção. E o ser humano, então é os pais, quem é responsável tem que estar instruindo, ó. É assim, come direitinho, tá? Guarda um pouco, entende? Até porque eu sei que a rede social chama atenção e muito, mas aí tem que ter o tempo. Como tu disse, é tempo familiar. Aí tá, se tu tem uma pessoa para te almoçar junto, tá. Se não tem um colega, sei lá, é família, pai, mãe, irmão, alguém, amigo, né? Vamos dizer que o pessoal do trabalho é mais ali no ambiente da empresa ali, mas é o momento que tem que ter. Café da Sente o sabor manhã, dos alimentos, né? Aprende a sentir o almoço, sabor. janta, tem que saborear, tem que comer com calma, o pessoal come tudo rápido. E eu acho muito interessante também a quantidade de alimentos num prato. Eu vejo muitas pessoas comerem, enchem um prato como se fosse um pedreiro, né? Sim. E tem outras pessoas que colocam em quantidades. Né? Vamos dizer que a maioria das pessoas talvez não façam certo. Elas enchem um prato, tá? Vamos dizer assim, eu vou lá no restaurante comer, se serve e enche um prato. Aí chega nós aqui, que já é mais pessoas que se cuidam, se alimentam bem, vamos moderar, vamos equilibrar. Então eu queria te perguntar sobre isso, entendeu? Precisa colocar muita coisa num prato, numa refeição, ou dá para equilibrar? Isso que tu falou é importante. As pessoas muitas vezes com a cabeça, né? Comem com o cérebro. Então, elas não estão afim de matar. A gente tem também na nutrição comportamental a fome emocional, né? A fome fisiológica e a fome emocional. E às vezes o cérebro ele não consegue interpretar o que que é uma e o que que é outra, né? Porque a gente começou a comer demais, aprendeu a comer demais. Não é nem para matar a fome, simplesmente por comer, matar a vontade de comer. Então o cérebro interpreta que tem que ter comida. E mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Não interessa, né? Então a gente tem que aprender a entender os sinais fisiológicos, né? O que, que são os sinais fisiológicos? O que, que é meu sinal de fome, por exemplo? Estômago roncando, né? Aquela sensação de estômago vazio, daquele buraco no estômago, né? Uma forma de dizer. Isso é uma sensação de fome. E muitas vezes eu não tenho fome. A minha fome é psicológica, né? Minha fome é emocional. Né? Eu vou comer com as emoções. Então, isso é uma coisa que a gente tem que cuidar. E a mesma coisa no prato. Né? Às vezes eu estou me servindo, mas eu estou me servindo mais na emoção de me servir aquilo ali. Né? Eu estou vendo aquele enorme daquele buffet, cheio de coisa bonita ali, colorida ali, e eu passo servindo um pouco de cada coisa. Chega no final do buffet, eu estou com uma montanha no prato ali, né? Uma montanha enorme. Tá? E às vezes tem coisa que eu não vou nem comer, eu vou desperdiçar, né? Porque eu vou provar e não vou gostar, não é? Então, isso até nessa parte aí a gente tem que ter atenção, né? Saber, será que é necessário isso tudo aqui? É necessário esse tanto de arroz? É necessário esse tanto de feijão, né? Então a gente tem que aprender a discernir emoção do que é fisiológico. E o ser humano muitas vezes não consegue discernir isso aí porque o cérebro já está condicionado àquilo ali, não é? Então, isso é uma coisa que tu falaste muito importante, né? Lidar com a fome emocional e a fome fisiológica, né? Porque a gente é um ser fisiológico, mas a gente é um ser emocional também. E a gente come muitas vezes com as emoções. Muito bem. Achei interessante, que às vezes a pessoa come rápido, tá com fome, Exato. vai para um restaurante, se empolga demais e depois não consegue baixar a comida porque tá acostumado. Parece que o relógio, o metabolismo da pessoa está muito acelerado, está muito acima, porque não precisa ser assim. Entende? Só Exato. se a pessoa tiver muito com pressa, como tu disse, vai num restaurante, numa festa, no aniversário, tu vai te servir ali direitinho. Dá para equilibrar, equilibra. Entende? Claro. Equilibra.
Não precisamos imitar. Tipo, diz uma frase, você não é todo mundo, não tem que imitar o que a pessoa faz. Ah, vou encher e coisa. Não, até porque não vai fazer bem. Mas se dá para repetir, depois repete ali à Claro. vontade. Equilibrar tanto de arroz, tanto de feijão, tanto de frango, tanto de bife, tanto de salada. E não pode faltar a salada. Né? Hum, Podemos esquecer da salada, que é prioridade. E isso é muito bom. As pessoas entenderem que elas não precisam comer como se estivesse passando fome. Até é. porque às vezes a pessoa está muito emocionada, está muito com fome, um pós-trabalho, quer chegar. Então tem que aproveitar o tempo. Café da manhã, tá em casa, come, se alimenta, esteja ali com quem tu tá ali e vai pro trabalho. Almoço, vai lá almoçar, tranquilo, com calma, come, apreciar os alimentos. Né? Existe, eu acho que refeição da tarde também, provavelmente. Eu Exato. não sei quantas. Eu queria te perguntar isso, achei interessante. Quantas vezes por dia uma pessoa tem que se alimentar? Geralmente vamos dizer assim, ah, é café, almoço e janta. Mas provavelmente, durante esses períodos, as pessoas sentem fome. Às vezes ela quer comer uma fruta, às vezes quer comer uma coisa para tirar aquela fome. Porque, ah, tomei café, tá. Tomei café às 7, entrei às 8. Aí às 10, 11 horas ela sente uma fome, ela quer comer alguma coisa. Chegou no almoço, meio-dia, comeu. Aí pelo período da tarde o ser humano sente fome. Por que, que a gente sente fome, mesmo já tendo almoçado, feito aquela refeição? Como eu te falei, né, Eduardo? Muitas vezes a fome que a gente sente é fome emocional, não tem nada a ver com fome fisiológica, né? A pessoa vai comer porque ela quer beliscar, tá? Então, a gente tem, às vezes, como nutricionista, a gente tem que ser até psicólogo, né? Porque tem que dizer, tá, mas tu tá com fome mesmo esse horário? Tu sente mesmo fome? Tem necessidade? Não é? Porque eu conheço pessoas, por exemplo, às vezes eu tenho que prescrever um jejum, porque tem pessoas que fazem jejum intermitente, por exemplo, né? E tem jejum intermitente, por exemplo, às vezes que é de 8, 16 horas. Tem gente que fica 16 horas sem comer e perfeito. Não tem fome. Eu já fiz jejum uma vez também de 16 horas, tá? E não morri por causa disso. Muito pelo contrário, tá? O jejum, cientificamente, hoje, ele desintoxica o organismo, né? Ele desintoxica o organismo e cria no nosso intestino células, faz com que o intestino crie células novas, renove bactérias, células novas, não é? É que é difícil, né? Às vezes o cérebro, a gente é todo cérebro, né? O cérebro comanda a gente, né? Então, até para comer, a gente tem que dizer para o cérebro: não, sou eu que estou no comando, tu não manda. Sou eu que entendo no meu corpo o que é fome e o que não é. É como eu te falei, existe fome emocional, aquela vontade de estar o tempo todo beliscando, né? Muitas vezes está muito ligado à depressão, não é? E existe a fome, fome mesmo, não é? Então, assim, ó, horário de comer, quando tu tiver fome, que é que nem beber, né? Horário de tomar água, quando tu tiver sede, né? Muitas vezes eu tenho sede e não tomo água. Pode acontecer também. Muitas vezes eu tenho fome e não como, né? Então é algo muito relativo. Né? Então, geralmente, quando a pessoa vem consultar comigo, eu pergunto os horários dela, os horários de comida. Não é? Tem pessoas que comem 24 horas por dia, né? Tem pessoas que chegam para mim e dizem assim: eu tenho que comer de 3 horas. Eu digo assim: não, onde é que tu tirou isso? Ah, eu ouvi dizer. Eu disse: tá, mas quem é que te falou isso, que tu tem que comer de 3 horas? Tem que comer quando te dá fome. Não é? Então, geralmente, a gente prescreve isso, os horários que a pessoa tem mais fome. Geralmente, na parte da tarde, até porque o cortisol, né? Existe um período que o cortisol, que é aquele hormônio do estresse mesmo, ele está mais ativo e está sendo mais produzido ali, né, no nosso organismo, né? Qualquer dia eu venho falar para ti também sobre o relógio, o ciclo, o relógio circadiano, né? Que é um ciclo que a gente tem de produção de hormônios. Então, tem períodos que o organismo começa a produzir mais cortisol, que é aquele hormônio que nos deixa mais nervoso, mais estressado. É o hormônio do estresse. Então, geralmente, nesse horário, a gente tem mais fome, geralmente na parte da tarde. Então, quando as pessoas comem mais, né? Costumam comer mais. Então, ali a gente tem que interrogar a pessoa e perguntar: mas tu tem muita fome mesmo nesse horário? Tem fome de comer um leão mesmo nesse horário, né? Então é muito relativo, sabe, Eduardo? Então, a única coisa que eu falo para a pessoa: tu tem que comer quando tiver fome e beber água quando tiver sede. Né? Essa é a resposta para a tua pergunta, porque é muito relativo. Não tem horário para comer e não tem horário para beber água. Não tem horário para dormir, é quando tá com sono. Né? Então,
três em 3 horas, esse negócio tudo é mito, não é? Muito bem. E não tem horário, como tu falou, é sentir fome, sentir Exato. sede, é se alimentar, como é a realidade da pessoa. Tem pessoas que almoçam 11h30, outros meio-dia, outros 1 hora, 1h30. É, Cada um tem seu relógio, que relógio funciona no biológico. organismo, relógio biológico. Então, Isso. isso é muito bom. Saber equilibrar. Tem pessoas que tem que comer, 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 mas não, mas às vezes tem que ver, será que tudo isso é fome ou É, tem é que só entender isso aí. É, uma emoção, entende? Então isso é muito bom. Então, não. É meio como tu falou, tem que comer em 3 em 3 horas. Não, conforme é, a que a pessoa sentir. Querer equilibrar aquele prato ali, né? Que a pessoa possa comer bem, tanto no exato. café, tanto no almoço, tanto na janta. Sobre cochilar, por exemplo, a pessoa almoçou, a pessoa jantou lá, o paciente, e ela quer dormir. Tipo, eu tô comendo, tá? O famoso cochilo. É bom ou não é bom? Queria te perguntar isso. Olha, tem muita gente assim que costuma encher, usando a expressão encher a pança, né? Eu Pode conheço falar, muita isso gente. aí. Come bastante e vai deitar. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não consigo fazer isso, né? Até porque eu tenho um problema de refluxo. Então, eu não posso comer e ficar naquela posição que o meu aparelho digestivo, por exemplo, quando a gente está deitado, ele fica numa posição totalmente fora do normal, né? O nosso aparelho digestivo, por exemplo, é o esôfago aqui, que é um cano, né, reto, né, que vai ali, o alimento vai cair ali no estômago, no intestino, então ele está o tempo todo de pé, né? Então a gente tem que fazer nossas refeições sentados, não é? Comer e aguardar um pouquinho para que essa refeição comece a fazer digestão, ainda mais quando eu como demais, né? Então, por exemplo, eu não estou recomendando que uma pessoa coma e vai se deitar logo. Eu digo para ela, bom, se tu faz isso e consegue dormir, é outra coisa, tá? Mas eu não recomendo que tu faça isso. Dá um tempinho. Dá um tempinho ali, de um tempinho mais ou menos ali, sei lá, de alguns minutos, e depois vai tirar a tua cesta ali, né? Mas não recomendaria uma pessoa encher a barriga e se deitar, né? Provavelmente isso aí a gente fala assim, né? Tudo é uma questão de cronicidade, algo crônico, por exemplo, que a gente, com o tempo, hoje um menino de 20 anos enche a barriga e vai se deitar. Tá, mas e daqui a mais 10 anos? Será que ele vai fazer isso tudo? Será que ele não vai ter desenvolvido um problema gastrointestinal, uma gastrite, uma inflamação no intestino, um refluxo, exatamente por causa desse mau hábito? Não é? Então, o ser humano, assim, ó, a gente tem que desenvolver bons hábitos enquanto é novo, tá? Porque lá no futuro, daqui a 10 anos, a gente vai ver as consequências, né? Do que a gente fazia cometia de erros, né? Quando era mais novo. Então a gente tem que aproveitar e fazer as coisas como tem que ser, né? Exato. E não é recomendável, então tu fez a refeição, se deitar, que a pessoa está cansada, então que ela fique sentada, fique em pé. Porque às Dá vezes um a pessoa tempinho. dá um tempinho para poder, aí sim depois tira o sono, não sei que tanto sono que a pessoa tem, até porque É, foi à noite, foi feita para dormir. Aí a pessoa lá madruga, dorme pouco e fica. Algum motivo tem, acorda cansada, aí tem geralmente um intervalo, meio-dia, a hora que for ali para tirar o cochilo. É bom tirar o cochilo? É, mas é bom tu fazer a refeição. Olha o Capincho. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe. Manda um abraço para ti, para sua sim, um esposa. abraço. Um abraço para ele. Ele é o que mais comenta nas lives. Acho que tem quase todas as lives ele tava. Na Sim, outra sim, live sim. estava comentando bastante aí. Então ele se cuida também, é goleiro Que do bom. Mônaco. É um time futsal daqui da cidade do Livramento, então ele participa, ele joga. Então ele é atleta. E quiser comentar alguma coisa, aproveita que ainda estamos na live, né? Tá bom. E isso é muito bom. Eu queria te perguntar, você já acompanhou algum paciente cuja transformação tenha marcado profundamente a sua vida? Aí eu repito, você já acompanhou algum paciente entre todos que tu já teve, que recebeu na sua sala, que tenha marcado profundamente a sua vida em relação à transformação? Ou de receber de uma forma e ele ter mudado o seu estilo de vida?
Se tu tem algum paciente. Sim, olha, assim, eu fiz. Eu já estou na nutrição clínica, atendendo clinicamente. Eu só parei para fazer um mestrado, porque eu tive que parar, porque era muita coisa, né? Era muita correria. Tinha que ler artigos e fazer estágios, fazer docência. Fiz muita docência também. Fui professor também. Hoje eu estou mais parado. Mas o que mudou mesmo a minha vida, assim, na nutrição foi durante o meu estágio no curso, né? Eu fiz a minha faculdade em Pelotas, na UCPEL, o estágio, né? E eu fiz um estágio hospitalar lá, né? Fiz um estágio hospitalar numa casa de idoso e lá tinha uma idosa, assim, muito doente, assim, né? Tava acamada e fazia terapia enteral, né? Nutrição enteral, que é uma nutrição com a sonda. Então, ela só sobrevivia, ela se alimentava através de sonda, né? E isso também é uma atribuição do nutricionista, né? Passar nutrição através de sonda, né? Então, aquilo ali foi algo que mudou minha vida, porque foi a primeira vez ali que a minha orientadora me levou e disse assim, bom, tu vai é, fazer as medidas agora, fazer os procedimentos nessa acamada, né? Vai medir ela, vai pesar, não podia levantar ela, então tem todo um procedimento que a gente faz para saber o peso daquela doente, né? Tem cálculos que a gente faz ali para saber peso, para saber altura, porque a gente precisa de peso e altura para passar uma dieta. Isso é certo, né? Então, como é que eu ia medir e pesar uma pessoa que estava acamada com sonda, né? Então, a professora passou ali, como é que é o protocolo todo ali, a gente fez, e a partir dali eu calculei a dieta para aquela pessoa, não é? E era uma idosa de quase 90 anos, acamada, com um problema sério de intestino, e ali eu senti que eu estava fazendo algo assim de muito útil, de muito legal, porque a dieta dela já tinha que ter sido mudada há muito tempo ali, né? E foi a primeira vez que eu prescrevi uma dieta para uma pessoa que tinha uma doença gravíssima, um idoso, e aquilo ali eu acho que foi algo que realmente mudou minha vida, né? Eu senti que eu estava na profissão certa, né? Eu senti que eu estava fazendo algo assim que eu gostava. Eu precisava, assim, ó, saber que aquela profissão que eu tinha escolhido ali tinha algo de impacto. Não adianta tu ir para nutrição para passar dieta para as pessoas emagrecer. Não tem que ter algo que seja forte, né? Que realmente toque, senão não faz sentido, né? Para mim, pelo menos, não faz sentido, né? Então, eu encontrei naquilo ali um propósito. Quando eu tratei uma pessoa com uma doença grave, um idoso acamado, com uma terapia integral que nenhum colega meu queria fazer, estava com medo de passar algo, entupir aquele tubinho da sonda, né? E fazer a pessoa falecer. Eu fui o único que tive coragem. Eu falei, professora, não, esse desafio é meu. Eu quero fazer isso aí, né? Então, passei a dieta para aquela pessoa ficou bem. Então, foi algo assim que me marcou, né? Que eu entendi ali que eu estava fazendo a coisa certa e que era aquilo ali mesmo que eu queria, entendeu? Então, para mim, foi bem, bem legal aquilo ali. Que maravilha. Achei muito interessante o que tu falou, né? Tu tá num ambiente, faz o teu estágio, capincha, ó, comentou aqui, coisa linda, trabalho de um grande profissional, Deus capacita, abençoe sempre. Muito obrigado. Exato. Sim. Interage com a gente, Capricha. Aproveita que a gente tá na live. Comenta alguma coisa aí. É, Comenta, pergunta alguma coisa. Resumindo, vou conjecturar. Tu tava ali no estágio hospitalar com vários outros colegas. Todo mundo quer viver a mesma profissão. Tá, a hora de aprender, colocar em prática. Chega a instrutora, a professora ali. Tem uma situação que não é feliz, uma situação triste. A pessoa tá numa cama, tá deitada, tá tomando soro, não tá bem. Aí maioria fica com medo de errar. Quem sabe, vou passar uma dieta, vou ensinar alguma coisa, quem sabe ela não reaja bem. Aí chega o Marcelo ali. Eu vou lá, estagiário. chega o estagiário. E quando a gente quer viver numa profissão, eu acho interessante aí, ó, o pessoal, o Eduardo tá na live, Deus abençoe. E isso é muito importante. Quando a gente quer começar algo na vida, escolhe uma profissão, a gente tem que viver e começa a gostar naquilo ali. E aí surgem oportunidades. Aí, nesse caso, surge uma oportunidade, tu tá ali com eles, com os colegas, professora, quem é que vai passar direto, quem é que vai querer assumir, quem é que vai querer participar, entende? É Então um chega o desafio, né? Marcelo, é um desafio. Se vai dar certo, não vai dar certo, não. Se tu tem conhecimento, um pouco, tu tem ali o amor pela profissão, tu tem que ter a ousadia
e a capacidade de ir lá, vamos aceitar. Aí chegam os outros, mas por que que não quiseram, entende? Tá, mas aí vamos pensar, tu vai pegar, se a gente vai criar um consultório, vai, não sabe quem vai receber, diferentes situações, aí tu tem que saber, entender que vai ter uma pessoa que confia em ti e deposita a tua fé, deposita a vida dela para ti, pois a gente trabalha, no teu caso, trabalha com pessoas, com vidas. E claro que vai receber no consultório pessoas diferentes. Nesse caso, a pessoa ali não está bem, a situação, aí ninguém, quase ninguém quer. Aí chega ali o Marcelo, eu quero, eu assumo, vamos lá. E deu certo, né? Uhum. Resumindo aqui, deu certo, fez a dieta ali, colocou o que tu sabia ali, quem sabe uma instrução da professora ali, tá? Deu certo. E os outros ali olhando, por que que eu não fui? Por que que eu não tentei? Então, como tu falou, tu só soube escolher a profissão, que era aquele momento, não somente de emagrecer, ou somente de engordar, ou somente de ter um corpo bonito, sarado, coisa, não. Tu via uma necessidade, aconteceu a oportunidade, deu super certo e com certeza marcou a tua vida, marcou a Uhum. tua história. Então vai ter coisas na nossa vida que a gente vai viver ali. Aí a maioria vai ficar com medo. Mas medo de quê? Se é algo que tu quer, é algo que tu almeja. Se tu não quer, bom, procura outra coisa, segue E que outro vai fazer caminho. parte também, né? Vai Vai fazer fazer parte. parte, tu O vai ter que nutricionista ele tem que entender. estar no hospital também. Vai Vai ter que ter que ter. entender. Vai ter um momento, não digo a vida toda, vai ter uma oportunidade rara, né? Vai ter um momento ali, tá? É a tua hora, aquele momento. Vai lá, vai dar certo, vai dar. Tem que ter fé que vai dar. Mas a pessoa não vai dar certo. Ah, então a pessoa é negativa. Então a pessoa nem tentou e já fala que não dá. Então tenta. Então na É, vida, quem tá aí na live, que vai assistir, tu tem que tentar. A profissão que tu faz, não importa. Ah, é nutrição, é comunicador, é empreendedor. Tu tem que amar o que tu faz. Tu tem que ser apaixonado pelo que tu tá executando ali. tem que se desafiar. Não Tem adianta. que se desafiar, se atualizar, querer. A gente não é a pessoa que tem maior conhecimento, mas a É. gente tem que querer fazer aquilo que a gente gosta. Isso que é muito importante, entende? Então, uma situação que tu viveu, deu certo, tu aplicou, recebeu depois, posteriormente, depois de formado outras pessoas ali, e aí são pessoas diferentes. E na vida é Exato. assim, nós vamos receber pessoas, cenários diferentes. Que sabe, para uns é mais tranquilo, tá? É mais fácil, para outros tem que ser mais complexo. Tem toda Exato. uma anamnese, como tu falou, altura, peso, refeição, as manias do ser humano. Aí tem as manias. Tem que tirar Uhum. isso, tem que adaptar isso. Não pode tirar meu, como tu falou, meu champanhe. Aí achei Sim, engraçado. Não sim. pode tirar, sei lá, a coisa da pessoa. Aí vai entendendo o lado do ser humano. Isso que é legal da tua profissão. É vida, é sobre Exato. pessoas. Não é somente sobre nós. É sobre vidas. Desde o mais jovem, desde a pessoa mais adulta, mais idosa, que quer realmente viver uma vida boa, quer viver uma qualidade de vida, não quer chegar aos 80 anos quase sem força, mas quer chegar aos Exato. 80, aos 90, mas chegar bem. É isso que é Uhum. interessante, chegar sã, que ouve bem, fala bem, enxerga bem, cumprimenta, dá risada, e até dança se bobear, até participa de uma aula sua. Não duvido, Uhum. porque dentro dela há um espírito também de uma pessoa. É o corpo, como a gente falou, é Claro. alimentação, é qualidade de vida, é saúde mental, é um conjunto de coisas que fazem com que o ser humano queira viver. E se tem que viver, viva bem, entende? Isso é muito legal Exato. dessa parte que tu falou, achei incrível. Uhum. Exatamente. Então logo mais estamos no final da live já. Então, 1h20. Tá bom o papo, né? Tá bom o papo, mas vamos continuar mais um pouquinho. Mais um pouquinho só. Sim, sim. O Marcelo trabalhou todo dia. Não, Então, estamos aqui. Estou acostumado. Não se preocupa, não. acostumado. Já estamos 1h20 de live, já tá bem. Isso é legal. Queria te perguntar, qual é o propósito que Deus colocou no seu coração através da profissão de nutricionista? Qual seria o teu propósito dessa profissão? O que tu acha? O meu propósito é, primeira coisa, não é? É a questão da segurança alimentar, né? É comida na mesa de todos, né? Que eu acho que é a coisa mais importante, né? Eu tenho um dia também a intenção de um dia trabalhar
em algum espaço, algum lugar onde eu possa colocar a minha profissão, né, a serviço disso aí. Tem, hoje em dia tem as prefeituras, eu tenho colegas nas prefeituras ali que trabalham com Bolsa Família, que trabalham. Eu acompanhei também, eu fui professor na Anhanguera ali, então eu acompanhei meus alunos nos estágios, fazendo medidas de crianças. Crianças pobres, nas escolas mais pobres, nas periferias da cidade aqui, então acompanhava eles fazendo aquilo tudo ali, para poder depois os pais ali terem um Bolsa Família para comprar uma cesta básica, né? Então, isso para mim é o meu propósito, não é? Entender o grau de dificuldade, de necessidade das pessoas, quem está passando fome, né? Se tem comida na mesa de todos. Esse eu diria assim que, e como a nutrição, né? Como eu, como nutricionista, posso me colocar a serviço. Então, eu te diria assim que esse foi sempre o meu maior propósito, não é? Mas lógico, depois vem todo o combo junto, não é? Desde a da questão estética até a questão hospitalar, de poder ajudar um paciente, por exemplo, eu recebo no meu consultório ali desde paciente com câncer, a paciente com doenças crônicas, com diabetes, pessoas com pós-cirurgia bariátrica, então pessoas que não sabem comer. Eu recebo pessoas que chegam para mim dizendo assim, ai, doutor, não sei o que comer. O que eu faço? O que eu como? Né? Eu tô com tal problema e eu tô com medo de. Tem pessoas que têm medo de comer. Quando recebem um diagnóstico de um médico, passaram uma vida inteira se alimentando mal e o médico diz ali para ela assim: ó, tu tá com problema de diabetes, procura um nutricionista. Aí essa pessoa chega para mim geralmente assustada, diz assim: doutor, eu não sei o que comer. Eu tenho medo de comer, tenho medo de me servir e de comer. Esse dia, esse meu paciente tinha medo de comida. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer com a pessoa é trabalhar para Eu aquela gosto de pessoa perder comer, o eu não medo. tenho medo de comida. Eu gosto de comer. O Exatamente. medo só se eu não tivesse comida mesmo. Aí sim daria um medo, meu Deus. Mas se tem comida, como é É, que eu vou ter medo de comer se eu tenho o que comer, né? geralmente a pessoa que recebe um diagnóstico de um diabetes ou de uma dislipidemia, que seria um colesterol muito alto, uma pessoa com colesterol muito alto, com triglicerídeos muito altos, essa pessoa é uma bomba relógio, ela pode infartar, entupir uma artéria, alguma coisa. Então, são pessoas que vão te dizer assim, ah, eu não sei o que comer, não sei, porque eu vim comendo esse tempo todo um monte de carne, um monte de gordura. Agora eu vou ter que cortar isso tudo, eu tenho medo de chegar perto daquilo ali. Né? Então a gente tem que entender para a pessoa, não precisa ter medo de chegar perto disso aí. Né? Tu tem que saber a quantidade que tu vai comer daquilo ali, tu tem que saber escolher, fazer escolhas. Né? Então eu sempre explico para a pessoa, a nossa vida é feita de escolhas. Né? Escolhas que a gente faz que podem nos levar para um caminho ruim ou nos fazer muito bem. Então, eu tenho que botar para as pessoas quais são essas escolhas. Propor e fazer, esclarecer para a pessoa, ó, isso aqui é bom, isso, e indo por esse lado da estrada é ruim, entendeu? Isso é a nossa missão, né? Esse é o nosso propósito. Dar os dois lados da moeda, ó, para cá é ruim, né? Para cá, para esse lado da estrada é ruim, para cá é bom, entendeu? Mas não quer dizer que tu não pode ir pro lado do ruim também ali, porque no ruim tem muita coisa de prazer, entendeu? Mas tu tem que saber equilibrar e dosar, entendeu? Muito bem, equilibrar e dosar. Isso é muito Ah, importante na vida. uhum. Vamos lá, o Capricho comentou. Marcelo, quando eu tinha 5 anos, o doutor descobriu algo raro em mim, pressão alta, me tirou a sal por um ano. Eu só comia massa com limão e até hoje na comida como um limão. Meus irmãos comendo tudo diferente e eu ali tive o maior controle vendo as coisas boas e eu, criança, entendendo. Limão não faz mal, né? Limão faz bem ou faz mal? Se quiser, pode Ah, ler o comentário dele, não tem problema, a gente interage. Quando tem um comentário, aham. Deixa eu ver se eu entendi o que ele colocou aqui. até aparece. Pra mim aparece. A pressão alta com 5 anos. Bem raro, né? Que coisa, né? Aí tirou o sal por um ano. Comia massa com limão. É limão tempero, né? Um tempero, pode ser uma fruta riquíssima em vitamina C, pode ser utilizada como tempero, geralmente as pessoas usam, né? E até hoje na comida ele come com limão. Eu conheço muita gente aqui que tempera a comida com limão, não é? É um alimento também muito bom para controle de pressão. Isso ele realmente ele fez.
o correto ali, não é? E rico em vitamina C, né? Mas agora que ele falou ali que me chamou bastante atenção é ele com 5 anos ter sido diagnosticado com uma pressão alta, né? Provavelmente algum problema, algum distúrbio metabólico que ele desenvolveu ali, que geralmente criança pode ser temporário, né? Tem uma pressão alta, mas não é normal, não é? Com 5 anos bem difícil, né? Mas pelo que ele me falou ali foi resolvido, né? Tirou por 1 ano o sal, começou a temperar com limão. Espero que ele esteja bem, né, Capricho? Não, está Espero. bem. Não, está bem, sim. Tá com É, 49 anos. Não, está bem. o problema da pressão é comum, tá? É bem comum. Por exemplo, eu faço tratamento para hipertensão, né? Porque é algo totalmente. Um dos fatores dessa doença é a hereditariedade. Então, na minha família, tinha pai e mãe hipertenso, né? E tinha mãe diabética. Então, eu herdei os genes deles, né? E eu posso, de uma hora para outra, acordar esses genes. A gente sempre fala assim, ó, a gente herda da nossa família genes, até das doenças, não é? Então, a gente vai depender da gente de desenvolver hábitos saudáveis durante todo esse tempo da nossa vida, para não acordar esses genes. Então, por exemplo, eu acordei alguns genes porque eu comia muito lanche quando era novo, antes de fazer nutrição, comia muito, muito lanche, me alimentava muito mal. Acordei o gene da hipertensão. Hoje eu sou hipertenso, né? Descobri com 40 anos a minha hipertensão e faço tratamento, né? Mas é algo tratável, né? Que a gente trata com alimentação, com medicação, não é? Faz parte da nossa vida. Que maravilha. Ele comentou aqui o capricho, mas fui curado 1 ano tomando uma injeção por mês, aí me curei. Ah, que Muito legal. bem. Isso aí. Que bom, está bem, está saudável. Ele pratica esporte. Então ele não. Pelo menos ele pratica esporte. Eu sei que Sim, ele sim, sim. é goleiro, mas ele também está jogando, ele tá. Tem que se exercitar também, né? Eu sei que então deve ter que treinar. Então a vida é assim. A gente quer viver bem, com qualidade, a gente tem que Claro. estar praticando alguma modalidade. No caso dele é futsal, futebol de campo também. Cada um achar o que é melhor também. Manda um abraço para Giovana também. Giovana, se quiser perguntar algo, comenta aí rapidamente. E isso é muito importante. Então, na vida tem que ter um equilíbrio, né? Exato. E com certeza, quanto antes a gente começar a praticar um esporte, começar uma boa alimentação, um plano alimentar com Isso. alguém que nos instrua, isso é muito bom que vai prevenir doenças futuras e diminuir aquelas que já estão com a gente. E a gente não pode deixar a vida me levar. Existe a música do. Acho que é Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva ela. Exato. Não, é melhor não cantar muito assim, deixa a vida me levar. Né? Que então que dizer que a vida, né? Que a gente aproveite a vida, saiba aproveitar essa vida e não deixar a vida me levar muito, não. Não Senão, dá para deixar muito, não, né? se a Senão, pessoa quer viver, não é? Meu irmão é o Sérgio Júnior, né? Deixa a vida sim. me levar. Não, vamos que a nossa vida seja aproveitada, mas que seja equilibrada, né? Plano Exato. alimentar, atividade, trabalho, saber organizar direitinho para É, poder viver uma vida sã, uma vida boa, uma vida feliz. Pode ser exato. para alguns já é atleta, para outros é só para manter a saúde, conforme o objetivo de cada pessoa, né? Isso que é o legal, né? Nutrição e também educação física, conforme o objetivo da pessoa. E manter aquilo ali também, quando a pessoa chegar ali, ó, a pessoa sair do sedentarismo, chegou ali, tá num corpo bom, tá numa alimentação boa, né? Com certeza muda o estilo de vida da pessoa e a pessoa se mantém naquilo ali. Até porque Uhum. atletas de alto nível, quando jogam futebol, estão ali elite, né? Geralmente a Copa do Mundo, ontem mesmo, vou dar um exemplo que é a meia maratona. O pessoal se preparou, o pessoal Exato. correu, o pessoal não. Imagina fazer uma prova de 1 quilômetro, tem que terminar bem também. Então teve Exato. todo um plano alimentar, com certeza, para cumprir aquela prova. Alguns com o objetivo de ganhar e outros só para ter a sua realização pessoal. E com Uhum. certeza teve que ter o período de descansar também. Então, para te competir, para te participar, alto nível, né? E tem que ter um preparo. E tem que ter uma boa Exato. alimentação, bom sono também, um conjunto de coisas. Isso é muito importante, Exatamente. pessoal. Então, se tu Exatamente. quer ser um atleta, tu quer praticar esporte, nem digo a ser atleta, mas tu começar. Comece, aproveita,
treina em casa, treina na academia ali, ó, tem a ACM, tem várias ali, né, de caminhada na rua, alguma coisa, né, movimentar o esqueleto, movimentar esse corpo, Exato, ficar só estagnado, parado. Então a gente precisa movimentar esse corpo para nosso bem-estar e também exato. alcançar outras pessoas. Isso é muito importante. Então, o final da live agora. É um momento que eu acho muito importante de tudo que a gente fala, existe o momento dos conselhos, né? Então, eu vou te perguntar aqui, ó. Gostaria que o Marcelo deixasse conselhos daquilo que acredita, conselhos sobre iniciar algo na vida, sonhos, começar na área da educação física ou começar na nutrição. Quais são os conselhos que o Marcelo quer deixar para nós nessa noite? Que quer começar uma alimentação, que quer começar um curso, que quer mudar a sua vida, o seu estilo de viver. Quais são os conselhos que o Marcelo quer deixar para nós? Assim, bom, da minha história de vida, né, eu sempre gosto de passar isso aí, porque eu sempre fui uma pessoa muito decidida no que eu queria. Eu não entro em coisas para deixar pela metade, né? Eu sempre, tudo que eu entrei, então eu planejo antes, né? Tipo assim, será que eu vou conseguir levar isso até o final? Porque se eu não vou conseguir levar até o final, então eu já não entro, já não faço, né? Então a gente tem que, primeira coisa, planejar o que a gente vai fazer, né? Planejar qualquer coisa, um curso, uma faculdade, alguma coisa. Primeira coisa, tudo é possível, tudo. E não tem idade para nada. Não tem idade para, tô muito velho para tal coisa, né? Ah, tô muito novo. Ah, sou muito feio. Ah, sou isso, sou aquilo. Não, não existe. Não existe obstáculos. Não existe. Ah, sou burro. Não existe. Não é? A gente consegue tudo na vida. Alguns têm mais facilidade para aprender, outros vão ter mais dificuldade, tá? Mas tudo é uma questão de esforço, né? De dedicação. Então, para tudo na vida que a gente quiser, a gente vai conseguir sempre. Agora, a gente tem que se dedicar e a gente tem que se esforçar ao máximo. Tá? Foi assim sempre comigo. Não me acho uma pessoa inteligente, né? Mas eu cheguei até um mestrado, por exemplo, que é uma coisa bem difícil, né? Foram 2 anos e meio lá desenvolvendo uma dissertação, li mais de 1.000 artigos em inglês, não é? Então foi e uma coisa que eu disse assim, bah, agora me meti nisso aqui, vou ter que levar até o final. Quando eu fui ver, eu estava assistindo aula em inglês. Eu disse, meu Deus, onde é que eu vim me Já meter? começou a falar inglês já. Pois é, aprendi ali, né? Então, assim, mas terminei. Então, eu disse assim, meu Deus, achei que não ia conseguir, mas consegui. Então, para tudo na vida tem solução e não tem idade para nada. A gente não pode se sentir nunca incompetente ou impotente para aquilo ali. A gente consegue tudo tendo dedicação e tendo persistência, né? E agora a gente tem que saber onde a gente está pisando, não é? Então, a gente tem que saber se a gente vai conseguir levar aquilo até o final, porque começar uma coisa e não levar até o final, isso para mim é horrível, né? É algo assim, para mim é frustrante, né? Então, todas as coisas até hoje que eu fiz, eu levei até o final. Então, me sinto muito realizado por isso hoje, por ter conquistado tudo que eu conquistei na vida. Foram coisas que eu meti a cabeça ali, né? E disse assim, vamos até lá. E foram muitos, assim, te digo assim, ó, muitos obstáculos que eu passei na vida, que a gente passa na vida, mas que a gente supera e chega lá, né? E é muito assim, muito gratificante quando a gente, meu Deus, cheguei lá, né? Isso que é o mais bonito. Sabe as palavras, ótimos conselhos, muito interessante, né? Nós chegando no nosso objetivo, né? E Exato. como tu falou, às vezes a pessoa inicia algo, tá com toda a expectativa, no meio do caminho, vamos dar um exemplo numa maratona. Aí a maratona tem 42 quilômetros, aí a pessoa completou os 21. Se prepara Cansou. antes. Não E se vai prepara. inventar de fazer a maratona sem treino, né? Exato. E durante o percurso ela cansou, desanimou, É, acha que não é capaz de cumprir essa maratona. E até que ela se preparou, vamos dizer assim, se preparou, só que num dia dela não acordou inspirado. Só exato. que aí, será que eu vou desistir no meio do caminho? Ou vamos lá, toma uma água ali, dá uma caminhada, mais longa e vamos de novo. Porque quando a gente está em movimento, com certeza ninguém vai nos parar. Aí Exato. chegam os obstáculos, vem as barreiras, vem os galhos, vem Sempre as tem. coisas na vida ali, aí tem que pular, aí tem que desviar. Aí uma hora a gente meio que tropeça. Aí quando tropeça,
tu tem que levantar. E quando tu levantar, segue de novo. Levanta e Tem que segue. recomeçar de novo. Recomece quantas vezes for necessário, mas uma hora tu tem que chegar no objetivo que a pessoa quer. Como tu Exato. falou, a formação da ESA, os cursos que tu fez, né, e outras coisas pessoais também na vida. E isso é muito importante a gente ter em mente, ainda mais um mestrado. Então a Exato. gente tem que acreditar em nosso potencial, que a gente pode ir muito além. Mesmo que a Uhum. gente, a gente é limitado. Com É. certeza, mas com certeza a Todos gente tem nós que temos, né? acreditar. Quem Uhum. tem a sua fé, deposita a fé em Deus, Exato. investir em livros, em estudo, investir o tempo. Tem que, com certeza, o estudo ele vai te abrir portas, vai te abrir oportunidades. E Deus, né, vai mandar pessoas boas para o nosso caminho ali, ó, para nos ajudar, né? Com certeza, vários passam na nossa vida, várias pessoas conhecidas. Pai, a gente nem. Tantas pessoas que passam, mas que a gente pega as boas lembranças, por isso que é legal da vida. Né? Por onde a Uhum. gente passar, a gente pode ser reconhecido, ó. Ah, eu vivi pouco tempo contigo, mas tu foi boa pessoa. Ah, tu Exato. me ajudou, tu regou a mão. Ah, eu tive pouco contato, mas tu foi bom colega, bom amigo, bom parceiro, o que for. E aqueles que também que a gente tem mais intimidade, com certeza fazem parte da vida. E a vida a gente tem que construir. A gente ainda está Exato. construindo. Né? Existe aposentadoria? Eu acho que não. Eu acho que a Não. aposentadoria é quando é o último segundo da nossa vida, né? Eu sempre falo com Exatamente. Deus assim: aposentadoria, vou ganhar meu din-din. Não, a vida não para. Não pode Imagina a parar. gente parar 1 minuto, tirando as séries, que tu pode viajar, tu pode sair, tu pode curtir. Para um dia ali, sem tu ir trabalhar, sem tu atender teus clientes, sem tu fazer tuas coisas. Né? Então a gente não pode parar. Não. Tem que continuar. E a vida é interessante por isso. Que cada conquista a gente tem que agradecer, com certeza Exato. agradecer, são vitórias. Mesmo que para o Marcelo os seus sonhos, quem sabe para o Eduardo sejam outras vontades, outros desejos. Mas cada um tem a sua meta e o seu sonho tem que ir atrás, tem que ir para a luta. Como tu falou, tem que se virar. Aquele moço de Uhum. 21 anos, como tu falou ali, vou lá pro Rio, vou lá viver e deu certo. Porque na vida é assim. E a Mari tá aqui na live. Manda um abraço para ela, participou comigo ali já de tarde. Uhum. E isso é muito Um importante. abraço. Um Sim, momento sim. importante da live. Então na vida nós temos que o quê? Ser independentes. Exato. Ninguém vai fazer por nós. É difícil. Vai ter, eu vou dizer, os anjos. Vai ter um ali, vai ajudar. Vai, ó, eu vou te ensinar. Eu vou te orientar. Um ou outro. Mas na vida Uhum. é nós que temos que pegar no volante. O que é pegar no volante? É tu dirigir. Você que dirige a sua vida. É nós que dirigimos e ninguém vai dirigir por nós. Somos Então, nós e Deus, né? nós Deus temos que acima de dirigir. Deus sempre Deus acima de acima de tudo. tudo. E quem tem Exatamente. fé, como eu também tenho, coloca Deus em prioridade, número 1, e as demais E coisas vai. vão ser acrescentadas, né? Uhum. Então isso é muito importante. E a Mari comentou, Nutri é um professor maravilhoso. E é Sim, uma sim. maravilha aí. E é uma jovem também, ó, tá aí crescendo, tá aí trabalhando, todo mundo aqui se esforçando e vamos conquistando. E digo uma frase também para Perfeito. nós poder encerrar, que o sol nasceu para todos. O que quer dizer? Que todo mundo tem seu espaço. Exatamente. Também deixa meus conselhos também, e essa parte eu acho muito legal, a gente ter a visão do mundo, né? Um mundo Exatamente. muito competitivo, um mundo, todo mundo quer ser o melhor. Eu acho que cada um tem seu espaço, tem que conquistar e todo mundo pode, Todo entende? mundo tem. Conquista o seu espaço, seja solidário, ajuda, entende? Ajuda sem pensar em alguém em troca. E eu acho legal, o mundo ele pode ser melhor, entende? Eu, Uhum. não, eu sei que a gente não consegue mudar o mundo todo. Isso Exato. é impossível. Até Jesus não conseguiu mudar, mas Jesus alcançou o mundo todo com a sua palavra. Mas eu sei que o nosso mundo, a gente pode mudar. O nosso mundo, que é o Uhum. nosso ambiente, é o nosso trabalho, é por onde a gente pisar. Então a gente pode mudar o nosso cenário. Isso a gente pode É. mudar. Então que a gente mude com boas ações, fazendo bem, sem olhar para quem, e fazer acontecer. E aí sim a gente vai colher frutos daquilo que a gente planta, que é o Uhum. trabalho, as conquistas, as realizações pessoais. Então isso é maravilhoso. Entende? Exatamente. Exatamente. Tu falou uma coisa muito legal aí que foi que eu sempre a Mari foi minha aluna também no curso de nutrição também, né? Uma menina muito boa ali, né? E uma excelente nutricionista. Tá começando agora também a vida dela como nutricionista, vai ser uma excelente nutricionista ali. Teve
umas gurias muito boas ali, não é? E é assim, se todo mundo fala assim, eu era um nutricionista já que estava formando outros nutricionistas, né? E vão sair vários, né? Tinha 30 na turma ali, né? Uhum. Aí as pessoas perguntam às vezes, ah, mas não vão tirar o teu espaço, né? Que espaço? O quê? Tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo. O que a gente não pode é ficar passando um por cima dos outros, né? Ficar tirando o espaço, tendo inveja. Inveja é uma das coisas piores que existe nessa vida, né? Ter inveja do outro. Geralmente quem tem inveja é porque não consegue andar com as próprias pernas, não conseguiu construir nada, né? E muito pelo contrário, a gente tem que cuidar da nossa vida, crescer, né? Pensar sempre em crescer e ajudar o próximo também. Ajudar o próximo, né? E com certeza isso aí Deus está vendo, né? E nunca passar por cima dos outros, né? Isso é a coisa mais importante, né? Porque tem o sol nasceu para todos, como tu falou, e tem espaço para todo mundo, né? E muito pelo contrário, um dia a gente pode acabar precisando dessa pessoa, né? Então a gente tem que ajudar porque um dia a gente pode precisar da mão do outro ali, né? Então isso é muito importante. Amém, que maravilha. Então, para nós encerrar, eu gostaria de orar. A maioria das lives, quando a gente tem um tempo, eu gosto de encerrar orando e agradecendo Olha, pela participação da pessoa e também a gente desejar uma boa semana para ti, para o pessoal, para todo mundo. Isso é muito claro. bom, um tempo, né, que a gente tem que meditar. Eu sempre faço a live, um bate-papo, o conselho e assim que possível a oração para Uhum. agradecer pela live. Então, eu vou orar nesse Ah, momento. uhum. Senhor, meu Deus e eterno Pai. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta noite, juntamente com meu amigo Marcelo dos Santos. Estivemos conversando. Foi um bate-papo top, foi um bate-papo descontraído e com propósito. Conhecendo a sua história de vida e também as suas profissões, um professor de educação física e nutricionista. E isso é muito importante, saber que a sua história é uma inspiração que vai alcançar várias pessoas através dessa live e já pessoas que já o conhecem pessoalmente que ele também já formou alunos, alunas. Isso é muito bom. É gratificante poder passar conhecimento, passar o ensinamento, passar aquilo que a gente sabe para outro. E é como na vida, tudo que a gente possa ensinar, que os alunos, as pessoas possam pegar o melhor de nós, as coisas boas de nós, e poder colocar isso em prática. Então, abençoe a vida dele, abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, seu trabalho, o seu consultório. Que venha vir vários clientes e com certeza não falte agenda para ele. E abençoe para que seja bem sucedido e próximo nessa vida. Que ele continue amando a sua profissão ali nas aulas de jump. Faça, conquiste seus alunos, sempre com carinho, com atenção, com dedicação, com amor ao que faz. Isso é muito lindo. Então, abençoe a sua vida, abençoe todo mundo da live que assistiu e que vai assistir depois. E através da fé que a gente possa alcançar vidas e mudar o nosso mundo, né? A nossa realidade com pequenas ações que fazem a diferença. Então, abençoe a vida dele, a sua noite, a sua vida, o seu ano. E em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém. 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 É isso aí. É isso aí. Muito obrigado por ter participado comigo da live. Deus abençoe. Eu que Se quiser falar mais agradeço. alguma coisa, deixa contigo. Não, agradeço a você pelo convite, tá? É legal, foi um bate-papo bem descontraído, eu gosto, não se preocupa aí quanto a meu cansaço, não tem nada a ver, eu gosto, adoro, foi bem legal aqui, tá? Deixo meu agradecimento também para as pessoas que participaram e também estou lá à disposição, no meu consultório, na minha casa, sempre me colocando à disposição de vocês, para quando tiverem alguma dúvida, quando quiserem alguma consulta, alguma orientação, me coloco também à disposição. Tem a minha rede social também, o meu Instagram ali, que se quiserem fazer pergunta, marcar consultas, estou à disposição. Tá certo. Muito obrigado, Marcelo, por ter participado na live ali, ó. E isso aí, agora eu vou compartilhar, encerro. Vou ter marcar ali, vamos postar, vamos divulgar, Joia. com certeza, vamos alcançar mais pessoas, mais públicos. Toda essa fronteira aí, vamos alcançar e isso é muito bom. Gratificante por ter conversado contigo, desejar uma ótima Agradeço. noite, boa janta Boa também. Não sei se noite. já jantou, mas vamos descansar, que para nós ter aquele sono do justo, poder dormir, Sim. descansar e postar a live ali para nós poder assistir. Tá bom? Muito obrigado por ter Joia, muito participado. obrigado.
Deus abençoe e uma boa noite. Boa noite. Agradeço. Obrigado. Vou encerrar. Tchau, Tchau, tchau. tchau.